Bom dia, amigos. Estamos aqui novamente para levarmos uma mensagem para que nós façamos reflexões a respeito da nossa vida, a respeito daquilo que nós temos passados presentemente. Começamos com música. Música é algo divino, desde que ela seja uma música, claro, de qualidade, né? Uma música que nos enleve os pensamentos, que nos tranquilize. Porque nós, nesse momento, vamos falar sobre um assunto que está dentro da nossa vida, está dentro daquilo que nós vivemos presentemente. Nós vamos tecer algumas considerações falando sobre a dor. E o tema é as utilidades da dor. O que é a dor? Por que a dor está sempre em nosso caminho? Podemos nos perguntar, nós sofremos para pagar pelos nossos erros? A dor segue todos os nossos passos? Enfim, por que existe a dor? Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 132, onde Kardec pergunta qual é a finalidade da encarnação dos espíritos. E a resposta dos espíritos é que Deus impõe a reencarnação com a finalidade de levá-lo à perfeição. Para uns é prova, para outros é expiação e ainda para outros uma missão. E para chegar à perfeição, todos devem passar pelas dificuldades da vida material ou corpórea. É aí que se encaixa então essa situação de dores pelas quais nós passamos na nossa vida. E que não tem nada de castigo de Deus, né? Mas são provas pelas quais nós passamos em razão das nossas atitudes, das nossas ações. Porque toda vez que nós fazemos algo que foge das leis de Deus, naturalmente nós somos punidos por isso. E essa punição, ela não é para fazer com que a gente sinta dor ou que a gente sinta sofrimento. Mas é que para que a gente aprenda que não podemos mais fazer aquilo, porque isso nos causa dissabores. Então é necessário a gente refletir que a dor ela vai acontecer na nossa vida como um grande exemplo para que nós não repitamos as mesmas situações. Por isso que muito apropriadamente os Espíritos nos dizem que a dor é uma bênção que Deus nos envia. À primeira vista, realmente não é tão fácil concordar com isso, né? Mas depois, com o passar do tempo, a gente vai observando que, em virtude de sermos espíritos ainda imperfeitos, nós estamos sujeitos a cometer erros. E quando nós cometemos erros, nós somos punidos em virtude disso. Por isso é que acontecem as dores, para servir de alerta. Da mesma forma, o corpo físico, o qual nós estamos ocupando provisoriamente, visto que nós somos espíritos imortais vivendo mais uma reencarnação. Então o que ocorre? Quando o corpo físico não está bem, alguns avisos ele nos dá. Geralmente, quando algo não vai bem no funcionamento do corpo físico, nós temos febre. E quase todos nós já temos esse tipo de conhecimento. Está com febre, alguma coisa não está funcionando bem. Vamos observar o que é que está acontecendo. E as dores, quando aparecem na nossa vida, elas são esse mesmo tipo de alerta. Podemos fazer exatamente essa consideração. Levando em conta que se a dor aparece na minha vida, moralmente falando, é porque algo eu realmente fiz e que não estava conforme as leis de Deus. Então diz assim que para chegar à perfeição todos devem passar por vicissitudes ou problemas na vida material. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, nos ensina qual é a diferença entre prova e expiação. Diz ele que a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então a prova é um ensinamento que nós temos diariamente na nossa vida, que vai nos ensinar qual é o caminho a trilhar. Se nós efetivamente cumprirmos então aquilo que é necessário que a gente cumpra, e nós
temos que levar em conta o seguinte: Deus é bom e é justo. E nós temos o trabalho que nós somos capazes de fazer. Então, as provas pelas quais nós passamos diariamente, umas mais difíceis, outras mais simples, elas servem exatamente isso, para que a gente prove para a gente mesmo que nós somos capazes de nos equilibrarmos. Já a expiação é a pena imposta àquele que infringiu a lei de Deus. É aquele que não foi capaz de passar pela prova e, mais ainda, ele cometeu erros, né, que infringiram a lei de Deus. E por isso ele tem que ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Mas, Jorge, não é Deus nos castigando? Não é Deus castigando. Porque Deus criou as suas leis e nós devemos cumpri-las. Da mesma forma, existem as leis aqui humanas que nós temos que respeitar. Quando nós não respeitamos, nós sofremos punições, tais como uma multa, por exemplo. Já com relação às leis de Deus, o que ocorre? Ocorrem as dores. E depois das dores, se nós não a compreendermos, nós vamos ficar sujeitos também aos sofrimentos. No livro Nosso Lar, o espírito Neio Lúcio, ele vai nos dizer o seguinte: o sofrimento é sempre um incentivo que desperta os distraídos à margem da senda verdadeira. O excesso do poder, ele favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. Então nós não podemos nem abusarmos do poder temporário que nós temos enquanto encarnados e nem ficarmos também com o conforto que temos em muitas ocasiões, ficarmos relaxados. Temos que entender que aqui estamos sempre para trabalhar. Já no livro A Gênese, capítulo 3º, item 4º, Allan Kardec ensina que a dor é o estímulo que impulsiona o homem para a senda do bem. O que vivemos hoje presentemente, né? Nós estamos no dia 17 de abril do ano de 2020. Já são quase 60 dias em que nós estamos com uma pandemia, né, que está nos trazendo preocupações, medo e dores também. E como Kardec nos diz aqui, né, há mais de 100 anos, né, a dor, que é essa que nós estamos sentindo nesse momento, estimula, né, e impulsiona o homem para a senda do bem, para que a gente não repita os mesmos erros que já cometeu, para que não nos ocorra novamente mais dores ainda. Diz aqui na sequência que, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, inclusive levando-o a procurar os meios de evitá-los. O que nós temos observado através dos meios de comunicação? Os cientistas trabalhando de forma incessante para encontrar, então, uma fórmula de combater, então, o coronavírus, que está causando dores, está causando também desencarnes. Porque a morte que está acontecendo é a morte do corpo físico. Porque os espíritos que desencarnam através, então, dessa pandemia, eles são espíritos imortais, continuarão ainda vivos. Mas o corpo físico realmente morreu. Mas ele, como espírito, permanece vivo. Se nada houvesse de temer, nenhuma necessidade induziria o homem a procurar a se melhorar. Por isso que essas cutucadas que nós recebemos, vez ou outra, são extraordinárias. Daí os espíritos nos dizerem que a dor, né, é a bênção que Deus nos envia, porque ela nos estimula a sairmos, então, né, da chamada área de conforto, para que a gente entenda que aqui está para crescer, para progredir. Por exemplo, nas grandes calamidades, nos desastres gigantescos, a caridade se agiganta e podem se ver generosos impulsos para reparar a ação de tais desastres. Nós estamos vendo os veículos de comunicação nos mostrando quantas criaturas se voluntariando para ajudar aqueles mais necessitados. E é uma ajuda que realmente nos leva às lágrimas, nos emociona muito,
Porque nós vemos o quanto existem de pessoas boas e que estão certamente prontas para ajudar o seu semelhante. Kardec coloca o seguinte ainda, que o espírito se entorpeceria na inatividade, nada inventaria, nem descobriria. Assim, a dor é uma companheira, instrumento divino que faz com que o homem se melhore e se promova a uma situação melhor. É mais uma vez a dor auxiliando o despertar da fraternidade e do amor ao próximo, como nos ensinou Jesus. É a dor vencendo o egoísmo. Então, são situações pelas quais nós passamos e que quase sempre, né, nós não compreendemos o objetivo dessas situações. Mas aos poucos, usando a nossa inteligência, visto que nós somos seres inteligentes, isso não significa exacerbar o orgulho, mas é o reconhecimento que nós temos a capacidade de raciocinar, nós temos inteligência, mas a inteligência precisa ser exercitada diariamente com o nosso interesse em descobrir as razões da vida. Por isso que a dor, ela vai vencer o egoísmo. E nós podemos, né, ter a certeza de que estamos passando momentos que certamente nos ajudarão sobremaneira a nos tornarmos criaturas melhores na medida em que nós trabalharmos para vencermos essas dificuldades. E, encerrando, a prece é um sustentáculo da alma, mas a prece não é suficiente por si só. Além da prece, além da confiança, além da esperança, é necessário que isso tudo se apoie no trabalho do bem, que é o que temos visto, de forma a miúde, acontecendo hoje em diversos lugares do planeta Terra. Era isso que eu tinha para os amigos nesta manhã. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem em paz e sigamos confiantes. Obrigado.